Passemos de seguida para o segundo painel, cujo tema é problemática da utilização de substâncias psicoativas, da prevenção aos cuidados e reinserção. Este segundo painel vai ter os 4 subtemas e, por isso, 4 comunicações e estará sendo moderado pela jornalista doutora Maria de Jesus Lobo, a quem convido para ocupar o seu lugar. Senhora jornalista, tenha a bondade de ocupar o seu lugar, por favor. De imediato, agradeceria aos senhores oradores a ocuparem igualmente os seus lugares. Doutor Manuel Faustino, por favor. Doutora Analissa Teixeira, tenha a bondade. Doutora Ana Cristina Andrade, por favor. E Reverendo Padre Ronaldo Bernardo, por especial, por favor. Reverendo Padre Ronaldo Bernardo. Saiu? Ok. Tá bom. Uma vez composto o painel, aproveito para apresentar a nossa moderadora. Senhora moderadora, a palavra é sua, pode dirigir o painel. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos aos membros do governo aqui presentes e às outras autoridades e representantes de várias instituições e todos aqui presentes. E também agradeço o honroso convite que me foi formulado para moderar este debate, um tema muito pertinente. E lembro que o objetivo central é sair uma plataforma de ação comum. Portanto, o tema deste painel é a problemática da utilização de substâncias psicoativas, da prevenção aos cuidados e reinserção. Portanto, temos 10h35 e tenho aqui, em princípio são 4, mas temos aqui 3 oradores. E vamos começar com o primeiro orador. Temos o Dr. Manuel Faustino, a quem cumprimento. Muito bom dia. Vai falar dos fatores indutores e facilitadores do consumo de substâncias psicoativas. Portanto, segundo eu percebi, cada orador vai ter 10, 15 minutos sensivelmente para a sua intervenção. Portanto, eu passo a palavra ao Dr. Manuel Faustino, que dispensa apresentação. Portanto, foi um coordenador de combate à droga, de combate ao álcool e portanto, está dentro deste mundo do combate contra as drogas. Tem a palavra o Dr. Manuel Faustino. Bom dia, coordenador da campanha Menos Álcool, Mais Vida, que trabalha também com a Comissão de Coordenação de Álcool e outras drogas. Eu vou tentar fazer um exercício muito complicado, que é... Isso aqui não está funcionando. Bom, cumprimento as autoridades presentes, refiro-me à questão do objetivo central, que em princípio não se esgota nessas atividades,
essa ideia de criar uma plataforma, de criar, digamos, um espaço de articulação e de intervenção permanente. Acho louvável essa proposição e, naturalmente, é fundamental que as ideias sejam, de facto, levadas à prática. Eu vou ter uma dificuldade porque eu preparei algo um pouco mais longo, mas eu vou cingir algumas ideias, provavelmente telegraficamente, para depois, nas discussões, tentar concretizar. A primeira questão, a seguinte, eu fiquei de abordar a questão dos fatores indutores ou facilitadores Põe no início, não está no início. Facilitadores do uso de substâncias psicoativas. Na verdade, as ideias centrais que eu vou tentar desenvolver é que, por um lado, essas substâncias acompanham a vida das pessoas ao longo do tempo, e o tempo não é o tempo nosso, mas é o tempo da humanidade. Admite-se que a presença de substâncias psicoativas na vida das pessoas as acompanha desde que essas substâncias apareceram, provavelmente há cerca de 10.000 anos. E essa relação tem sido tão forte que as diferentes sociedades, diferentes culturas, sempre concederam uma certa, como é que eu direi, natureza, digamos, divina, pelo menos originariamente, exatamente às substâncias que transformam, que modificam a percepção e têm implicações no comportamento das pessoas, as chamadas substâncias psicoativas. O álcool é mais difundido, é mais antiga, vem desde o Neolítico, mas essas substâncias foram tendo, naturalmente, repercutindo ou refletindo as relações de poder ao longo do tempo, refletindo as contradições, os conflitos sociais, o jogo de poder ao nível social. Isso para dizer que, de facto, e a gente vê o papel que essas substâncias foram tendo ao longo da história, e que, de certa forma, até um certo momento, foram utilizadas com algum equilíbrio, diria. Foram utilizadas, digamos, com um certo controle social. As substâncias em si não são boas nem ruins, elas são utilizadas para provocar determinados estados de espírito, determinadas sensações, digamos que seriam humanamente aceitáveis. O problema, naturalmente, vai se colocar porque existem riscos nesse consumo, e riscos que estão ligados às substâncias em si, mas estão ligados ao contexto social mais amplo e que vai variando ao longo da história. Vou pular, naturalmente, um conjunto de aspectos. Por exemplo, nós podemos referir a toda uma cronologia que se admite, particularmente no Ocidente, que até a década de 60 do século passado havia a utilização, muita utilização de certas substâncias, enquadrava-se ainda dentro de um certo controle social, na chamada contracultura, que defendia determinadas liberdades, criticava determinadas sociedades, particularmente no Ocidente, e essa crítica, com repercussões artísticas também e culturais, era visto como uma forma, digamos, de apelo à liberdade, de denúncia de situações
de operação política, social e por aí fora. Admite-se que há uma grande alteração significativa, particularmente a partir da década de 80, em que nós vamos ter uma proliferação grande de substâncias, uma generalização global do mercado da droga, e vamos ter, por razões que agora não interessam, as drogas surgem, e outras substâncias psicoativas surgem, digamos, como resposta ao desespero, ao desamparo, às crises políticas, sociais, digamos, que sacodem o mundo. E aí o mercado da droga e das substâncias psicoativas no geral, particularmente as lícitas, mas também as ilícitas, dominam de facto o mundo, dominam até Estados, dominam partidos políticos e, naturalmente, a droga já deixa de ter esse controle social, de representar algo controlado e aceito na sociedade, passa a ser fundamentalmente a mercadoria perfeita. Isto é, a mercadoria que tem o potencial de provocar a sua necessidade. Geralmente, as mercadorias, teoricamente, servem para atender determinadas necessidades. Mas a droga tem o condão de gerar exatamente essa necessidade. Então, uma situação completamente complexa, passa a redundância, e que complexifica de forma muito complicada a problemática da droga, mas a droga aqui no sentido geral, porque o álcool passa mais despercebido, porque nas nossas sociedades ele é lícito, não é proibido, não é? Tem impactos económicos normais, entre aspas, mas tem um poder também igualmente devastador. Fala-se mais, ou enfatiza a questão do mercado das drogas ilícitas por ser um mercado essencialmente ilícito, mas que, entretanto, mobiliza recursos comparados, por exemplo, à indústria das armas, ao tráfico de armas, à indústria de informática. Quer dizer, o volume incrível de recursos que mobiliza, mas o álcool também não fica muito atrás. Esse terá sido, digamos, o trajeto a nível mundial. Em Cabo Verde, em termos de quase de provocação, eu costumo dizer que o álcool é a droga da colonização. Mais provocatoriamente, interrogo-me se não é da cabo-verdianidade. A cannabis, a droga da independência, porque ela parece de facto de forma muito mais sistemática, depois da independência, um conjunto de razões que não adianta agora, mas atualmente nós estamos na globalização com o cocktail global. Quer dizer, temos tudo o que é necessário, todo o tipo de álcool, todo o tipo de outras substâncias psicoativas estão à disposição de qualquer um a qualquer momento. Essa é a nossa realidade hoje. Algumas ideias rápidas. Primeiro, para dizer que o consumo não significa dependência, para dizer que dependência é uma doença e que resulta de uma relação entre determinadas substâncias e a pessoa, sente que a pessoa é um ser social. Daí as implicações sociais para o bem e para o mal, que depois nós tentaremos ver rapidamente mais à frente, se tivermos tempo. A OMS define esse conceito em que aborda essas questões que eu não vou detalhar agora, mas há um elemento aqui importante, que no conceito da OMS a questão se situa fundamentalmente na relação entre o produto
a substância e a pessoa, que é importante, que é o que nos interessa particularmente, mas é bom ter presente que aspectos de dependência podem se instalar sem o produto. Quer dizer, o comportamento dependente, o comportamento aditivo, não é? Ele não se restringe ao consumo. O comportamento aditivo pode ser no jogo, por exemplo. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar de situações dessas. Na relação afetiva, enfim, na dependência afetiva, para ser mais exato. Eu queria só precisar que o comportamento aditivo, depois nós poderemos até discutir um pouco mais isso, mas dizer que não se reduz apenas ao uso de substâncias, ainda que seja essa a questão que nos interessa mais. Fatores favorecedores e indutores. Para tentar responder a essas questões, procuramos adotar aquilo que se chama perspectiva biopsicossocial. Um palavrão muitas vezes quer dizer muita coisa, mas outras vezes não quer dizer nada. Daí que nós dizemos que ou utilizamos esse conceito como uma rapsódia, isto é, uma sequência de palavras, ou como uma sinfonia, isto é, ter uma perspectiva global do que isso quer dizer. O homem é um ser biopsicossocial, como nós todos sabemos. O aspecto biológico prende-se com o corpo, com o físico, com a genética, porque nós sabemos que determinados problemas físicos podem facilitar o uso de determinadas substâncias, mas também admite-se que se pode herdar geneticamente determinadas propensões. Nós vamos querer ao aspecto psicológico, não é? Muitas vezes o consumo, a forma de relacionar, pode estar ligada a problemas, a dificuldades, a conflitos, a limitações, a ansiedades, a angústia, enfim, uma série de dificuldades podem aproximar-se, as pessoas se aproximarem dessas substâncias, mas interessam-nos particularmente os aspectos socioculturais. Porquê? Porque esses têm a capacidade de interferir no resto, no psicológico, até certo ponto, até no genético, não porque vai alterar a herança genética, mas pode ajudar quem tem esse problema a como lidar com ele. Então, os aspectos que nos interessam particularmente são, e aí temos a possibilidade de uma intervenção, a possibilidade de intervir de forma sistemática nesse fator, no fator sociocultural. E aqui as comunidades, as famílias, o Estado têm um papel central e aí que se pode agir compreendendo o processo, compreendendo a sua dinâmica, compreendendo a sua inserção social e psicológica e, a partir daí, adotar posturas, medidas de política que, de facto, possam nos ajudar. Vou só lhe alertar que o seu tempo já está quase. Bom, eu vou pular. Eu queria rapidamente entrar na realidade cabo-verdiana. Bom, eu direi rapidamente o seguinte. Por exemplo, aqui nós temos um quadro que demonstra, que mostra que consome-se o contacto com bebidas alcoólicas começa muito cedo. O contacto não significa consumo. E essa idade é cada vez mais precoce. Isso é um elemento que esse quadro tentou demonstrar, se bem que há outros quadros que mostram isso de forma muito mais clara. Aqui para mostrar que, por exemplo, no último ano consumiu-se 40 e poucos % das pessoas, dos cabo-verdianos, consumiram álcool, 30 e poucos % não. É bom dizer que cerca de 36% nunca usaram bebidas alcoólicas. Quer dizer que é possível não usar, não é uma obrigação. Depois podemos até extrapolar sobre isso, e que em relação a outras drogas, o consumo, esse é um estudo feito o ano passado a nível nacional, o consumo de usuários era de usuários de drogas ilícitas era de 1%. É 1,2%. É importante referir isso para vermos as dimensões, pelo menos estatísticas numéricas dessas questões. O estudo fez referência, vou rapidamente, porque acho que isso é importante, fez referência à questão das razões que as pessoas consomem bebidas alcoólicas. A maior parte, prazer, relaxamento, consome socialmente e por aí fora. Onde é que consome?
em festas, em casa, em festas familiares e por aí fora. Isso quer dizer o quê? Quando nós juntamos as outras questões. Quer dizer que temos uma sociedade que propõe, que oferece, que estimula. Esse é um dos grandes fatores indutores do consumo. Nós temos uma grande acessibilidade de bebidas, o preço é baixo, temos um elevado número de distribuidores de bebidas alcoólicas, temos uma produção clandestina elevada, e é um problema de prorrogação do período de produção, agora não vai dar para ver. Eu queria rapidamente dizer, este é um quadro que mostra a relação do consumo durante a pandemia. Eu só chamaria atenção para o facto de cerca de 25% das pessoas reduziram o consumo ou pararam de consumir durante a pandemia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando há um controle de facto, quando há um controle dos locais de distribuição e de venda, é possível reduzir o consumo. Temos discutir isso mais à frente. Há um outro elemento que vou ter que apresentar, só falar muito rapidamente, quer dizer o seguinte, também o estudo demonstrou que cerca de 90%, 94% das pessoas apoiam a campanha Menos Álcool, Mais Vida. É interessante porque é uma campanha que vem contra hábitos arraigados, contra costumes e alerta para os riscos. O mesmo estudo diz também que 57% dos cabo-verdianos, eu tenho esse quadro aqui, mas não vai dar para mostrar, 57% das pessoas conhecem a nova lei do álcool e que 90 e poucos por cento dessas pessoas apoiam. O que é que isso tudo quer dizer? Quer dizer que nós temos um ambiente extremamente favorável à adoção de medidas sistemáticas para combater os tais fatores indutores do consumo de bebidas alcoólicas e as próprias pessoas interrogadas sobre a questão da lei do álcool apontam algumas questões como passíveis de melhorar a situação. Maior fiscalização, uma melhor educação e maior sensibilidade. Reparem, nós estamos a falar de uma lei que vem na contracorrente de vários aspectos culturais. Estamos a falar de pessoas que dizem que concordam. E para concluir mesmo, eu diria o seguinte, as pessoas que dizem que há 17% de pessoas que dizem que reduziram o consumo ou pararam de consumir por causa da campanha. Se eu juntar isso a 25%, que é o aspecto educativo de sensibilização, se eu juntar isso a pessoas que dizem que 25% reduziu ou parou o consumo durante a pandemia, provavelmente, se tirarmos as consequências, até as últimas consequências, passa a redundância, desses dados, poderemos definir estratégias muito concretas para controlar os tais fatores indutores do uso abusivo de bebidas alcoólicas. Para terminar mesmo, eu diria que há aspectos muito positivos de boas práticas. Eu referiria, por exemplo, a proibição de bebidas alcoólicas nas festas do setor educativo. Eu diria, por exemplo, a proibição do uso de bebidas alcoólicas nas Forças Armadas. Eu diria, por exemplo, um processo muito interessante em que a campanha, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o IGAI e a Polícia Nacional, que durante o campeonato nacional conseguiu intervir nos estádios e reduzir significativamente o consumo de bebidas alcoólicas vinha sendo retomado nos estádios de futebol. Termino mostrando essa foto que é simbólica, que é uma homenagem à Polícia Nacional, que tem dado um apoio extraordinário às atividades de prevenção e que no dia 1 de julho, com crianças, com embaixadores da campanha em praticamente todos os concelhos, fez uma operação stop, pedindo aos motoristas responsabilidade no consumo de bebidas alcoólicas. Desculpem lá, mas eu tive de correr para não ultrapassar os 20 minutos. Os 20 minutos. Muito obrigada, Dr. Manuel Faustino. Realmente ultrapassou um pouco o tempo, mas apresentou-nos aqui dados importantes, porque nós sabemos que há um certo desconhecimento também e muito
da sociedade sobre a dependência química, da nossa realidade. Portanto, apresentou aqui uns dados interessantes que depois poderão servir para os trabalhos que vamos ter depois. A seguir, eu vou passar a palavra à doutora Ana Lissa Teixeira, que é psicóloga e é também coordenadora do projeto Ouvido Solidário da Liga Adventista de Solidariedade Social, com o tema Consequências do consumo de substâncias psicoativas. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores ministros e agradecer o convite a nós interessados para estar aqui e debater esse tema tão importante para a nossa sociedade. Gostaria, antes de mais, de fazer uma pequena correção quanto ao tema que irá ser apresentado. O tema realmente são medidas de prevenção, tratamento e reabilitação eficazes na família. Tá bom. Realmente não será tarefa fácil falar de prevenção, tratamento e reinserção em 20 minutos, ou se calhar em 15 minutos, não? Não será realmente tarefa fácil, mas vamos tentar ser o mais práticos possíveis. Finalmente já temos o dispositivo. Portanto, então vamos falar desse tema, medidas de prevenção, de tratamento e reabilitação, reinserção eficazes na família. Esses são os 3 pilares fundamentais do consumo de substâncias psicoativas, que é a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Portanto, sem prevenção, sem tratamento e sem reabilitação, não há vitória em termos de luta contra o consumo de substâncias psicoativas. Vamos falar primeiramente da prevenção. A prevenção, que é o compromisso com ações que diminuirão o consumo de substâncias psicoativas e auxiliarão na promoção de saúde e bem-estar de um indivíduo ou de um grupo, de modo a reduzir os efeitos dos fatores de risco e fortalecer os processos de prevenção. Portanto, a prevenção consiste num conjunto de ações que visam combater ou diminuir o consumo de substâncias em indivíduos ou em grupos. Para falar de prevenção, existem 2 blocos de medidas, que é o bloco da redução da oferta e da redução da demanda. Nós aqui nesta apresentação vamos debruçar mais no segundo bloco, que é a redução da demanda, pois a redução da oferta, que tem a ver com a produção, a comercialização, incluem aspectos muito mais globais e complexos que não teremos tempo e nem energia para aqui debatermos. Portanto, vamos para a redução da demanda, que tem a ver com a redução do consumo. A prevenção em relação ao uso de substâncias psicoativas tem sido classificada em 4 níveis importantes, que é a prevenção universal, que é dirigida à população no seu todo, à população geral, a prevenção seletiva, que é dirigida a subgrupos ou a segmentos da população geral com características específicas já identificadas como grupos de risco, como, por exemplo, grupos de adolescentes e pré-adolescentes, que é considerado um importante grupo de risco. Temos ainda a prevenção indicada, já que dirige-se a indivíduos com comportamentos de risco, focada mais em indivíduos, em pessoas. E temos, por último, a prevenção ambiental, que visa a alteração já das normas sociais através de estratégias globais que intervêm
ao nível da sociedade e dos sistemas sociais. Estamos a falar das medidas legislativas, nacionais e internacionais, do consumo, venda de substâncias, a taxação fiscal, a exposição a mensagens publicitárias, ao controle da idade de venda, enfim, questões que têm a ver com os decisores políticos, né, com a legislação. Portanto, a prevenção está assente nesses 4 níveis. Isso não me ajuda com o tempo. Pois. Não vai. Não funciona. Ok, já. Vamos ter de correr. Então, os programas de prevenção precisam reforçar os fatores de proteção e reduzir ou reverter os fatores de risco conhecidos. Portanto, quando falamos de prevenção, temos de levar em conta que existem os fatores de risco e os fatores de prevenção. Portanto, a estratégia é diminuir os fatores de risco e promover os fatores considerados de proteção. Não vamos ter tempo de ver tudo isto, mas o importante também é ter claramente delimitado o risco do público-alvo, ou seja, identificar o público-alvo, o grupo de risco e trabalhar o mais cedo, o mais precoce possível. Elaborar programas adequados à faixa etária e ao público-alvo e de acordo com a cultura. Temos alguns domínios da prevenção, apresentamos aqui o domínio pessoal, o domínio da família, o domínio escolar e o domínio comunitário. Vamos tentar rapidamente andar por todos esses. O domínio pessoal ou o individual, como disse há pouco, o grande grupo-chave em matéria de prevenção são os adolescentes e os pré-adolescentes, portanto, a atuação preventiva deve procurar evitar ou pelo menos retardar o consumo do adolescente com substâncias psicoativas. Sabemos que quanto mais cedo for o contacto do adolescente com a substância psicoativa, pior será o prognóstico na vida adulta, portanto, antes dos 15 anos é considerado realmente o grupo de maior risco. Também temos de identificar o domínio familiar, e cito aqui agora Ellen G. White, que é uma grande escritora cristã norte-americana, e ela diz que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas, ou seja, da família. Então, a família é realmente um pilar importantíssimo quando falamos de prevenção, e uma intervenção preventiva assente na família deve assumir o estreitamento dos vínculos familiares, portanto, a família precisa ser trabalhada no sentido de melhorar a comunicação entre pais e filhos. A supervisão parental também precisa ser melhorada, porque é fundamental para a prevenção do uso de substâncias, e ainda a família precisa ser abastecida com informações sobre essas substâncias, encorajando a elaboração de regras claras. A família tem de ter regras claras quanto ao uso dessas substâncias. Vamos para um outro domínio, que é o domínio escolar. Mais uma vez, estamos bloqueados. Mais 5. Ok, o domínio escolar é o ambiente onde encontramos o público-alvo, que são os adolescentes e os pré-adolescentes. Então, as intervenções preventivas nesta fase precisam abranger as políticas escolares, o estabelecimento de regras sobre o uso do tabaco, das bebidas alcoólicas e das substâncias ilícitas nas dependências da escola. Essas estratégias
deverão estar baseadas não somente na transmissão de informações, porque estudos indicam que somente a transmissão de informações sobre os efeitos nocivos das substâncias já não são efetivos. A escola precisa de intervenções programadas em vez de intervenções isoladas. As intervenções precisam ser programadas para abranger todos os anos escolares e de uma forma continuada ao longo de toda a vida académica. Portanto, precisamos também de uma liderança mais positiva, ou seja, alunos ou adolescentes trabalhando outros adolescentes, pois o resultado será mais eficaz. Vamos para o domínio da comunidade. As coalizões comunitárias, sem dúvida, são importantes veículos para promover as melhorias na saúde comunitária. Trazemos aqui o exemplo do Espaço Aberto Safende, que sem dúvida é um exemplo nacional de intervenção comunitária de sucesso. As intervenções no âmbito da comunidade precisam respeitar, portanto, as restrições do uso do álcool e de outras drogas em espaços públicos e em festejos na comunidade. Se pararmos para analisar em Cabo Verde, não existe um festejo ou uma festa pública que não se consome bebidas alcoólicas principalmente, e hoje em dia muitas outras drogas. Portanto, a comunidade precisa estar atenta e promover espaços públicos livres de substâncias ilícitas. E no domínio comunitário ainda podemos falar de outras questões, como as rádios comunitárias, o impacto das ONGs e das instituições religiosas também na prevenção. Vamos rapidamente falar do tratamento, pois o sucesso de um tratamento depende e muito dos profissionais, das estratégias aplicadas e do tipo de substâncias também. Em relação ao tratamento, alguns pilares são importantes, como a consciencialização do problema, a mudança de estilo de vida e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e de evitação de situações de alto risco. Para isso é importante que a equipa seja uma equipa multidisciplinar e, sobretudo, a importância de envolver a família no processo de tratamento, pois os dependentes químicos que têm o apoio da família, com certeza terão mais êxito no tratamento. Vamos, enfim, falar da reinserção na família. O retorno à família constitui, portanto, o primeiro passo para a reinserção social, sendo essa reinserção mais fácil ou mais difícil, dependendo do interesse e da preocupação, portanto, da família. A importância da família na reinserção do indivíduo é destacada pela relevância da segurança emocional e social que a família oferece. Portanto, o indivíduo em recuperação precisa sentir que pertence a um grupo, que pertence a uma família que tem todo o apoio emocional para continuar a sua jornada. É bem claro que uma família bem estruturada emocionalmente e nas relações entre os seus componentes tem um papel fundamental para que a reintegração do indivíduo à sociedade seja, portanto, bem-sucedida. Para isso, a família tem de ser preparada, é preciso preparar ou trabalhar a família para que ela consiga realmente ser um suporte nesse processo de reinserção. É preciso fazer um acompanhamento adequado da família, porque muitas vezes o foco está no dependente químico, mas é importante também ter um olhar mais holístico para também dar uma atenção especial à família. Falamos não só do apoio psicológico também alargado à família, mas também a família precisa ser ensinada a compreender as variáveis presentes nesse processo de tratamento e de reinserção social. Vou dar alguns descontos, já está. Pois é. Como bloqueou, tem mais uns segundos. Mais 5 minutos, acho que serão... 5 é muito, mas... Mais 3 nesse caso serão importantes, porque essa é a parte mais interessante. Portanto, a organização familiar, ela é muito importante e é necessário que cada membro da família tenha
já há um papel definido. O pai, a mãe, o cônjuge, os irmãos, os avós, todos precisam ter um papel definido nesse processo de reinserção. Implica também a mudança no estilo de vida da família, não é somente o dependente químico que precisa mudar seu estilo de vida, mas a família precisa acompanhar essa mudança, e falamos aqui de uma questão muito importante, que é a abstinência da família, inclusive do álcool, porque quando o dependente químico em tratamento regressa muitas vezes para a família, encontra muitas vezes o ambiente que não é favorável, portanto a família também precisa entrar nesse jogo de abstenção e de abstinência, inclusive do álcool e muito mais das outras drogas. A família também precisa ser orientada para um novo caminho, e nesse sentido é que faz muita importância a espiritualidade, que é o apoio que a família encontra nesse processo, e muitas famílias têm êxito quando apostam ou apoiam na espiritualidade, sabendo que a espiritualidade hoje já é considerada uma ferramenta muito eficaz no enfrentamento de diversas adversidades, inclusive no tratamento de dependentes químicos. Para finalizar, gostaria de dizer aqui que somente quando o dependente acredita de que tem motivos para melhorar e manter-se sóbrio, é que este encontra forças para lutar diariamente contra a força avassaladora do vício. Portanto, é preciso que o indivíduo encontre esse motivo, e muitas vezes esse motivo é a própria família. Então, a família, portanto, é um pilar importante tanto para a prevenção como para o tratamento e também para a reinserção social. Por isso é preciso trabalhar a família, é preciso empoderar a família para que ela seja efetivamente um fator de proteção e de promoção da saúde. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Teixeira. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Ana Cristina Andrade, que é coordenadora do ONDC em Cabo Verde e também é psicóloga e já trabalhou, portanto, nos centros terapêuticos e tem muita experiência também na área. Ela, portanto, é que vai falar realmente do tema consequências do consumo de substâncias psicoativas. Tem a palavra a doutora Cristina. Obrigada. Antes de mais, permitam-me cumprimentar a senhora Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, também o senhor Ministro da Saúde e a senhora Secretária de Estado da Inclusão Social, e também aos participantes aqui neste fórum. Gostaria de cumprimentar todos os oradores aqui presentes. Estou ladeada, tinha a honra de ser ladeada pelo senhor Padre Bernardo. Muito obrigada, Bernardo. O nervosismo, estar deste lado não é fácil. Não é fácil. Oh, olha, já passei a descontar 5 minutos. Senhora Ministra, nós gostamos muito desta iniciativa, sobretudo pelo lema escolhido, que é Juntos para Agir Agora. Gostei pelo lema escolhido, porque de fato o contexto atual reclama uma ação. Alguém falou há pouco no primeiro painel que eu queria parabenizar, de fato, de situações novas que estamos a viver no contexto atual, que ainda não tivemos tempo de ver o resultado e de compreender um pouco o impacto, mas há muitas outras situações que já temos alguma informação. E neste momento a informação que temos do passado e aquilo que nos espera no futuro reclama de fato uma ação. E é muito bom poder criar espaços de diálogo e de abordagem conjunta para a ação. E eu estou muito honrada de estar aqui e poder dar também algum contributo. Foi-me sugerido o tema consequências do consumo de substâncias psicoativas.
É um tema importante, sim, sobretudo porque o Dr. Manuel Faustino avançou um pouco sobre toda esta questão da própria compreensão das substâncias, do conceito de drogas e substâncias psicoativas. Eu gostaria de trazer algo que nós temos estado, a nível do escritório da ONU-DC, temos estado muito a enfatizar, que é preciso, de fato, quando abordamos as questões das substâncias psicoativas, devemos basear em evidências. Isto é muito importante, basear em fontes verificáveis, ter informações verificáveis é muito importante. Porque é que a droga ou substâncias psicoativas que envolve as substâncias lícitas e ilícitas conseguem ter, de fato, um impacto muito negativo nas nossas vidas? Precisamente há um aspecto que já está evidenciado. A substância psicoativa altera o funcionamento do cérebro. É uma evidência. Então, nós temos que ver que, a partir do momento eu a funcionar normalmente e começo a usar álcool, ou um diazepam, ou cocaína, ou seja, que droga for, o efeito que eu sinto no meu corpo está associado ao fato dessa substância alterar, não é? Modificar o meu cérebro, o funcionamento do meu cérebro. Isto é uma evidência, um aspecto muito importante para podermos perceber depois todo o funcionamento daquilo que são as consequências, um aspecto importante para se poder as consequências das substâncias psicoativas. Normalmente trago o PowerPoint, esqueço do PowerPoint. Como é que eu faço? É aqui em cima? Em baixo? Isto não está a funcionar. Ok. Eu peço a ajuda do Sr. Padre, se eu esquecer. Sim, obrigada. Doutor Manuel Faustino falou há pouco daquilo que é o conceito da OMS, que diz que qualquer substâncias psicoativas é qualquer substância que altera o funcionamento psicológico do organismo. Mas alguém veio dizer, este aspecto é importante, mas temos que entender que a pessoa que consome o contexto onde esse consumo ocorre. Portanto, houve outros autores que vieram complementar essa compreensão que, como Krivanek, não é? Que veio nos mostrar que, de fato, nós temos que ter a componente da pessoa, da droga e do contexto onde o consumo ocorre. Conforme eu disse, as substâncias psicoativas interagem com o sistema nervoso central. E a interagem modifica os processos mentais e o comportamento, altera a percepção da realidade, o nível de alerta, o tempo de resposta e a percepção que as pessoas têm do mundo. Tenho dito que nós falamos das pessoas que usam drogas, das pessoas com transtornos por uso de drogas, de substâncias psicoativas. Estamos a falar de nós. Mais 5 minutos, desconto. Estamos a falar de nós enquanto pessoas, estamos a falar de nós enquanto das pessoas com os nossos medos, com os nossos preconceitos, mas também com as nossas potencialidades. Nós não estamos a falar das outras pessoas, isto é um reconhecimento que devemos fazer. Estamos a falar de nós, enquanto pessoas. E então, nós temos que perceber no mundo atual e sobretudo na situação de crise, tivemos a oportunidade de partilhar recentemente os dados preocupantes em termos de consumo de substâncias psicoativas pelos jovens, decorrentes um pouco do contexto que os jovens estão a viver. Isto temos que reconhecer que precisamos reposicionar, pegando o lema da senhora ministra, de poder de fato focalizar a nossa atenção em relação aos jovens,
sobretudo os jovens que estão em situação de maior vulnerabilidade social e económica, e também as pessoas que estão mais marginalizadas, para podermos, de fato, ajudar a resolver os problemas associados ao uso abusivo. Daí que nós perguntamos, mas por que é que as pessoas usam drogas? E então as evidências têm estado a mostrar que existem fatores vários que podem ser organizados da seguinte forma. Existem pessoas que dizem ter iniciado o uso de drogas para aliviar uma dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional, para se sentir bem, não é? Tem jovens que têm partilhado que utilizam drogas, substâncias psicoativas para diversão, por mero prazer, não é? E outros para funcionar, para estar até altas horas a trabalhar, para estar até altas horas a estudar. Mas notamos cada vez mais uma utilização de drogas para não pensar, para evadir, para esquecer. Então temos que perguntar o que é que está por detrás disso, o que é que podemos fazer para ajudar a prevenir essas situações. Isto é muito importante, porque as drogas são substâncias que não são inócuas. Eu disse inicialmente, têm um efeito a nível do cérebro. E nós, quando falamos com os jovens, muitas vezes descobrimos que, infelizmente, os jovens, apesar de terem informação daquilo que as drogas representam, mas começam a utilizar com a ideia que vão controlar a situação, mas muitas vezes não têm um autoconhecimento sobre eles mesmos e acabam por ter problemas por causa disso. O senhor Padre, se faz favor. Mais para frente, isso foi para trás, parece, mais à frente. Portanto, falamos das substâncias psicoativas. Para perceber as consequências, temos que entender a dependência química. O que é dependência química? Quando estamos a falar de dependência química, seja do álcool, seja de benzodiazepínicos, de fentanil, de opiáceos ou de cocaína, estamos a falar de uma doença, não é? Dependência é uma doença complexa, involuntária, não é? Que é caracterizada por um impulso incontrolável para o consumo, para a procura do consumo e uso persistente, mesmo com consciência dos malefícios, das consequências negativas. Daí as pessoas que são dependentes são pessoas que precisam de tratamento, não é? E daí que nós podemos identificar que são pessoas, a dependência é caracterizada por comportamento compulsivo, comportamento reforçado pelo prazer e perda do controlo no limite do consumo. Mesmo perda do controle em relação a tudo, não é? Em relação à vida da pessoa. Pode passar, Sr. Padre, para poder cumprir com o tempo. Nós temos dito, as evidências feitas, os estudos feitos a nível mundial, têm mostrado que nós temos que falar de cada uma das drogas. Cada droga é uma droga. Nós não podemos estar a comparar as drogas, porque o efeito depende, já percebemos, da pessoa, da substância em si, com o seu mecanismo o seu mecanismo cerebral, em termos do impacto no cérebro, temos a pessoa com a sua história de vida e temos o contexto onde a pessoa está inserida. Daí que temos que informar os jovens daquilo que o álcool representa, o que é o álcool, qual é o efeito do álcool no cérebro, o que é cannabis, o efeito da cannabis, cocaína, heroína. Portanto, cada vez mais recomendamos que haja o falar da verdade de cada uma delas e poder, de fato, dar informações com base em evidências, de forma os jovens ficarem menos confusos em relação às informações que nós estamos a prestar. Isto é muito importante.
o anterior. Conforme podem ver, existem inúmeras classificações sobre as substâncias psicoativas. Temos essa classificação muito conhecida, que é uma classificação baseada no efeito que a substância tem no sistema nervoso central. Nós temos as drogas depressivas, não é? Que, portanto, têm um efeito em termos de transformar a pessoa, de colocar um humor depressivo, de provocar uma lentidão psicomotora, lentidão em termos de processamento mental. Dentro desse grupo temos o álcool, as benzodiazepinas, os opioides. Aí, quando falamos de opioides, temos a heroína, o fentanil. Temos cannabis em doses pequenas também, que as pessoas dizem, normalmente partilham que sentem relax, não é? Quando utilizam cannabis. Temos a classificação estimulantes quando há um aceleramento em termos do processamento mental e em termos do comportamento. Temos as anfetaminas, êxtase, cocaína, nicotina, que é do tabaco, e temos as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Como podem notar, que dentro das perturbadoras ou alucinogénicas são drogas que perturbam o sistema nervoso central pela sua componente e provocam alteração, muitas vezes, da percepção, ideias delirantes, entre outros efeitos, o que é muito complicado. Por exemplo, a cannabis em doses elevadas pode levar a este efeito. Falando especificamente, muito rapidamente, do álcool, nós temos... faça favor, senhor padre. Vou ter que acelerar. Nós temos, portanto, é uma substância muito conhecida, o Dr. Manuel Faustino já falou muito sobre o álcool na apresentação dele, e daí pedi ao senhor padre para avançar, para podermos aproveitar o tempo. Dizer que o álcool, de facto, tem uma ação no cérebro, não é? É absorvido muito rapidamente no corpo e... muitas vezes o efeito depende da presença de alimentos no estômago, o tipo de bebida, a rapidez com que se bebe. No começo provoca euforia e bem-estar, depois acaba por baixar a ansiedade. O aumento da dose leva à depressão das funções do cérebro. Fui castrada. A seguir. Nós temos também alguns sintomas de abstinência. Alô? 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 Sim. Nós temos os danos que o álcool provoca na saúde, a nível do estômago, fígado, pâncreas, todos nós já estamos, portanto, temos esse conhecimento. Temos problemas também associados aos problemas mais sociais, para além da saúde, problemas com a lei, acidentes de trânsito, violência em casa, faltas, absenteísmo, problemas financeiros. Também trago aqui a cannabis, que é uma droga cultivada ilicitamente aqui em Cabo Verde, e muitos jovens fazem uso da cannabis. A cannabis tem uma componente que é o tetrahidrocannabinol, que é um princípio ativo que perturba o sistema nervoso central. No ano passado, o nosso relatório mostrava que houve um aumento dessa substância em alguns países, em termos da componente tetrahidrocannabinol, e que acaba por ter um efeito mais imediato a nível da perturbação do sistema nervoso central. Pronto, para terminar, passaria logo para a cocaína, Sr. Padre, eu estou mais acelerada, eu vou roubar do seu tempo. Nós temos a cocaína também, que é uma droga utilizada e uma das drogas que demanda muito o pedido de tratamento aqui em Cabo Verde, que é uma droga estimulante, que tem um efeito também muito prejudicial em termos do cérebro, em termos da relação que as pessoas estabelecem com ela própria.
com o meio envolvente, com a sociedade em geral, e daí dizer que, de facto, é muito importante ver a problemática do uso de substâncias psicoativas como um problema de desenvolvimento do país, que precisa cada vez mais de uma ação coordenada, integrada e de respostas, sobretudo coordenadas, para que possamos focalizar nas pessoas que precisam, porque temos visto, as evidências mostram que quando as pessoas não se estão bem, inventam as drogas, não é? As pessoas temos que trabalhar, a colega Analisa disse há pouco da questão da prevenção. Quando as pessoas não estão bem, quando as pessoas estão enfraquecidas espiritualmente, aí de facto há problemas, as pessoas acabam por criar situações imediatas, respostas imediatas para resolver os seus problemas. E está comprovado que os pais que dialogam com seus filhos têm menos chances de terem problemas em casa. Menos chances de dizer isso porque conseguem perceber quando as coisas não estão bem, porque toda a gente tem problemas. Identificar os riscos e agir atempadamente, isto é muito importante. Daí que o reforço das competências das famílias é um aspecto muito importante. A questão também de redução da vulnerabilidade social e económica das famílias é uma aposta muito importante a nível de redução dos fatores de risco, para que possamos proteger e reforçar as competências das famílias para melhor orientação dos seus filhos. Muito obrigada pela vossa atenção. Trouxe uma apresentação de cerca de 40 minutos, mas espero ter trazido, ainda não completei os 40 minutos, mas espero ter contribuído para este diálogo. Muito obrigada. Passou um pouco tempo, mas obrigada, doutora Cristina. E vamos passar, portanto, vou passar a palavra agora ao referente padre Ronaldo Bernardo, com o tema a problemática da reabilitação e inserção social dos dependentes na sociedade. Bem, bom dia ou boa tarde. Eu vou tentar ser bastante breve, porque eu fui comunicado que eram 10 minutos. Então, eu penso que talvez não fale os 10 minutos. Em primeiro lugar, saudar a todos aqui presentes, senhora ministra, e os demais ministros aqui presentes, todas as autoridades, os irmãos e irmãs que estão cá. Bom estar aqui. Gostaria de primeiro agradecer o convite e de estar aqui hoje a partilhar com todos um pouco da minha experiência ao longo desses mais de 30 anos trabalhando com adolescentes, jovens e adultos no processo de recuperação e reinserção familiar e social. Também gostaria de dizer que me sinto um pouco aquém neste painel diante de tantas autoridades, doutores e doutoras aqui. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou psiquiatra, não sou assistente social, sou apenas um padre e por causa do amor a Jesus Cristo, a gente tenta amar os irmãos e irmãs que precisam de nós. E por eles, a gente procura dar a vida. Então, eu não sou especialista em absolutamente nada. Eu sou apenas um padre. E quer ajudar os irmãos a encontrarem um caminho de vida e vida plena. Também não tenho a intenção de fazer um levantamento de dados científicos, logo porque não sou preparado e já o fizeram aqui. Penso que aqui tem pessoas mais gabaritadas para isso. Devo apenas, como disse anteriormente, fazer uma troca de experiência convosco. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que entendo a reinserção social já dentro do processo de recuperação. Nós não pensamos que a reinserção começa depois do processo de recuperação, mas a reinserção começa durante o processo de recuperação
porque a recuperação já é a preparação para reassumir a sua vida na família e na sociedade. Muitas pessoas pensam que a reinserção é depois do tratamento, quando volta para casa. Não. Aí já é um impacto. Aí já é um sofrimento. A reinserção é preparar a pessoa justamente para voltar à família, para voltar à sociedade, seja qual for o tipo de família. E quando se trata de drogas, de álcool, a gente já percebe que a família tem sua doença também. E como disse bem a doutora, a família precisa de recuperação. Porém, não é fácil trabalhar as famílias. A gente trabalha com os jovens, eles ficam conosco na Fazenda da Esperança 1 ano, mas as famílias muitas vezes não querem participar das reuniões, nem tampouco visitam seus entes queridos no processo de recuperação. Aqui está o grande desafio, a família. Como preparar a família para que a família também se recupere e aí o jovem, ao voltar para a sua casa, encontre aquele ambiente que a doutora falou, a doutora Analissa falou, um ambiente adequado, um ambiente propício para esse processo de ressocialização dentro da família. Eu vou contar apenas um pequeno exemplo de um jovem que eu conheci ali no pensamento, um sábado pela manhã, quando voltava para a fazenda, ele estendeu a mão e pediu uma boleia. Quando a lixeira ainda não era murada, não tinha... Ele vivia dentro da lixeira, catando ferro velhos e coisas para consumir a sua droga. Ele é ali da família do pensamento. Esse menino pediu boleia, eu parei, dei boleia para ele, percebi logo o cheiro de álcool e o cheiro da padinha, e perguntei assim, sem querer, querendo, meu filho, você bebe grogo? Aí ele disse, ingenuamente também, bebo, não vou mentir para o senhor. Eu disse, eu estou sentindo o cheiro. E ali começamos uma conversa. E até chegar à rotatória, né, da Trindade, ele ia para a lixeira, eu ia seguir para João Varela. Fomos conversando sobre o problema. Eu disse, você fuma padinha também? Ele disse, não vou mentir para o senhor, eu tenho aqui. Puxou do bolso a padinha e me mostrou. E eu disse, você não quer se recuperar? Nunca pensou? Ele disse, eu quero, mas ninguém nunca me ajudou. Eu disse, então chegou a sua vez. Você quer ir para a Fazenda Esperança? Ele disse, quero. Ele foi direto comigo para a Fazenda da Esperança. Esse menino passou 1 ano no processo de recuperação e conseguiu se recuperar. Mas a primeira visita de sua mãe foi aos 7 meses de caminhada. E eu tentei prepará-lo para dizer dessa reinserção familiar, tentei prepará-lo para voltar para a sua família. A mãe é alcoólatra, a irmã, a única irmã fêmea, alcoólatra e usa maconha, o cunhado usa maconha dentro de casa e 2 irmãos presos por questões de droga. E eu dizia para ele, meu filho, como é que você vai voltar para a sua família? Como é que vai ser a sua reinserção à sua casa? Porque a sua família não se recuperou. Sua mãe não largou o grogo. A sua irmã continua usando maconha dentro de casa com seu cunhado. Como que ele vai voltar? Eu disse, olha, tu tem que te preparar porque tu mudasse, mas tua família não mudou. Porque essa é uma realidade triste e dolorosa. E a gente trabalhou ele o ano todinho, tentei trabalhar também a questão da mãe, não consegui, mas tentei trabalhá-lo para voltar para essa realidade familiar, porque essa é sua família. E ele voltou para casa, com muitas dificuldades, conseguiu trabalho. Com quase 2 meses fora de casa, ele ligou para mim e disse, padre, a sociedade não tem nada para me oferecer. Eu gostaria de ser voluntário. E ele já falava de fazer voluntariado na fazenda. E prontamente eu disse, volte, meu filho. E ele voltou. Ficou 1 ano conosco na Fazenda Esperança.
como voluntário. Depois preparamos ele, a documentação dele, ele queria continuar, fizemos toda a documentação, conseguimos o visto e ele foi para o Brasil, para a nossa casa-mãe, São Paulo, em Guaratinguetá, São Paulo, e lá fez uma escola de formação, de maior capacitação. Hoje esse rapaz é um dos responsáveis de uma fazenda no Rio Grande do Sul, no Brasil. Mas a família dele continua a mesma. Então, como que o Ministério da Família, da Reinserção Social, como que o Ministério da Educação, como que o Ministério da Saúde, juntos com as instituições que já trabalham com isso, podemos trabalhar as famílias para que os jovens, uma vez recuperados, possam voltar para esse ambiente ideal que a doutora Analissa colocou para nós. Porque essa não é a realidade. É muito difícil. Então, essa experiência desse jovem me deixou feliz porque até hoje ele está bem. Mas eu confesso que não sei se ele estaria bem se ele estivesse naquele seio familiar, no ambiente de onde ele saiu. A família é muito importante nesse processo. Mas muitas famílias não querem participar, como já disse, das reuniões que oferecemos. Muitas nem mesmo vão visitar os filhos na comunidade terapêutica. Então, dá-se a importância de preparar bem, durante o processo de recuperação, este indivíduo que vai voltar para uma família que não é bem estruturada, não é bem organizada. Outro aspecto para nós, todos nós sabemos, o outro aspecto é o trabalho. E a Fazenda da Esperança preza muito pela questão de trabalho. Todos nós sabemos que nossos utentes, na vida ativa do vício, em sua maioria, a não dizer todos, perdem a capacidade do trabalho. Não conseguem assumir responsabilidades, não sabem lidar com o dinheiro, não têm constância nas atividades, não sabem trabalhar em grupo, não sabem obedecer, começar e terminar uma coisa. Doutora Cristina já disse que a droga altera o cérebro e, de fato, é visível, é claro. Eles perdem toda essa capacidade de trabalho e de trabalho em grupo. E não quer dizer que os rapazes não sejam capacitados, profissionais bons, porque na fazenda, nesse momento, nós temos lá professores se recuperando, que foi falado aqui, acho que pelo doutor Jorginho, foi falado aqui, Jairzinho, essa questão de professores, nós temos professores se recuperando, advogados, temos lá engenheiros civis, mas também excelentes pedreiros, serralheiros, carpinteiros, agricultores. Então, em suas funções, eles são competentes. São bons rapazes, são bons profissionais. Mas quando estão sob o consumo, quando estão inseridos no vício, eles perdem toda essa capacidade que é um dom de Deus para a vida deles. Então, o trabalho para nós é essencial. Por isso que nós trabalhamos o processo terapêutico de recuperação através da espiritualidade, que já foi falado, através da convivência em família, tentando possibilitar para esses jovens o aprendizado de relacionamentos saudáveis. Por isso que as nossas estruturas não são estruturas de clínica, de hospital, mas são casas. Casas onde a gente convive como família e tenta se ajudar mutuamente. Quem sabe assim, ao voltar para casa, poderá eles ajudar as suas famílias. Então, o trabalho para nós não é apenas uma terapia ocupacional, no sentido de passar o tempo. Mas o trabalho para nós, no processo terapêutico, tem características de trabalho comercial.
Porque quando eles voltarem para a sociedade, eles não vão brincar de trabalhar. Eles têm que trabalhar para sobreviver. E é tão interessante que um jovem, uma vez, passou um ano conosco, lá da Cidade Velha. Ele era franzino, né? Mas convivendo conosco, a comida é ruim, mas engorda, né? Criou bochecha, criou uma carninha, até uma barriguinha criou, ficou bem rechonchudinho. Voltou para casa, eu encontrei ele depois de alguns meses. Vi ele tão magrinho de volta, até pensei que ele tinha recaído. Eu disse, ô meu filho, você recaiu, voltou pro grogo? Ele disse, não, padre. Por quê? Ele disse, eu estou achando você tão magrinho. Ele disse, ah, padre, aqui fora a gente só come se trabalhar. Então, tem que preparar para o trabalho, né? Então, nós temos o trabalho como realmente uma característica do processo de recuperação que já prepara para a reinserção social. Ou seja, tem hora de começar e tem hora de terminar. Tem a produtividade, assumir responsabilidades, eles assumem responsabilidades diversas na fazenda. No início, eles participam de atividades nos setores que já existem, mas depois eles podem se tornar coordenadores desses setores. Horta, cozinha, padaria, jardinagem, artesanato, limpeza, rega, construção, criação de animais. Tudo isso nós temos na fazenda e eles desenvolvem as suas potencialidades no trabalho. Como já disse, inicialmente eles começam ajudando os outros. Também estão no processo de desintoxicação. Não conseguem fazer muitas atividades. Alguns, coitados, tremem tanto que os colegas precisam colocar o café na boca, o sumo, porque não conseguem segurar o copo, a xícara. E depois, quando o corpo vai fortalecendo, vão assumindo as atividades e, com o passar dos meses, desempenhando bem suas responsabilidades, eles então fazem um processo de formação para assumirem as coordenações de todos esses setores e coordenação dos grupos e das casas. Então, o trabalho para nós é processo de recuperação, mas é um processo de recuperação que já prepara para a ressocialização e, quando saírem da fazenda, poder reassumir a sua vida com responsabilidade. Com o passar do tempo, vamos analisando os talentos de cada um e vamos direcionando. Como já disse, passam por um processo de formação especial. Aqueles que percebemos espírito de liderança e logo vão assumindo a responsabilidade das coordenações, sejam das casas, das equipes e do trabalho. Então, eles executam atividades diferenciadas e responsabilidade de tarefas específicas. Oportunamente participam de curso. Até antes da pandemia, a delegação de educação da Cidade Velha sempre estava conosco e nos ajudava com alguns cursos. Iam os monitores dar curso para eles lá, na fazenda mesmo. Depois veio a questão da pandemia, infelizmente, isso parou e ainda não voltou. Também os mais velhos, que estão na fazenda há mais tempo, aprendem a acolher... Padre Ronaldo, desculpe, tenho que acelerar aqui. 2 minutos. Acolhem os mais novos, também acolhem os diversos grupos que frequentam a fazenda, pedindo prevenção, grupos de escoteiros, grupos de crisma, grupos de catequese, grupos de associações, associação de professores, todos eles vão à fazenda e são os jovens que já assumem estes grupos e dão seus testemunhos. Também assumem tarefas externas, já nesse processo de ressocialização. Esses dias o padre ficou doente, né? Ainda não estou muito bem de saúde, e são eles que estão conduzindo, são eles que me levam para o médico, são eles que fazem as compras, são eles que conduzem as atividades dentro da fazenda. Fazendo isso, eles se preparam para quando vão para fora, assumem também suas vidas.
Também tem os grupos de apoio, e quando eles saem da fazenda, eles têm grupos que nós chamamos de Grupo Esperança Viva, ou GEV, e eles podem participar desses grupos nesse processo de voltar para a sociedade. E lá eles podem desabafar, contar suas experiências e tudo mais. Eu gostaria até de falar mais sobre o Grupo GEV, mas já me deram ali um stop, mas eu gostaria de dizer só mais uma outra coisa em relação ao governo, porque nós temos que realmente trabalhar em parceria. E, graças a Deus, a CCAD, a doutora Fernanda está aqui, a quem eu tenho estima e admiro o seu trabalho. Também a equipe do Ministério da Família e da Reinserção Social. Sempre que os rapazes saem da fazenda e precisam de um certo valor, equipamentos, para recomeçar seu trabalho, sua vida, nós temos encontrado apoio na CCAD e no Ministério. Esse processo é muito importante, muito importante. Os pedreiros conseguem o equipamento de trabalho, os carpinteiros conseguem o equipamento de trabalho, até tinha um que gostava de cozinhar, conseguiu material de cozinha para poder cozinhar e ajudar a sustentar a família. Então, esse processo de ressocialização, dentro e fora o apoio do governo, para que essa ressocialização seja realmente eficaz. A gente tem inúmeros exemplos de rapazes que, graças a Deus, estão reassumindo a sua vida, graças à preparação interna e depois o apoio externo para essa ressocialização. No caso da Fazenda da Esperança, nós conseguimos acompanhar todos os rapazes que saem, que concluem o processo de recuperação e que participam das reuniões dos grupos Esperança Viva. Há 3 semanas, nós fizemos um encontro na Fazenda Esperança, porque tivemos a visita dos nossos fundadores e de todos os coordenadores das fazendas do continente africano. Convidamos todos os embaixadores, assim os chamamos, aqueles que concluíram o tratamento, e dos 97 jovens que concluíram o tratamento da fazenda, vieram participar do encontro 56. Todos bem, todos em sobriedade. Como nós ficamos felizes. 56 jovens participaram do encontro. Mas eu gostaria de concluir colocando uma outra problemática. Só um probleminha para ajudar a gente a pensar. Aqueles jovens que saem da cadeia. Saem da cadeia. O que fazer? Nós recebemos um rapaz na fazenda que ficou mais de 6 anos preso. Saiu da fazenda, voltou para a droga, lógico. Mas, através do irmão, veio para a fazenda. Recuperou-se, ficou 1 ano. Voltou para a sua comunidade, São Jorge dos Órgãos, ficou lá 5, 6 meses. Nós precisamos de ajuda na fazenda e eu disse, tu não queres vir nos ajudar como voluntário? Ele disse que sim. Em setembro ele vai fazer 1 ano que está conosco como voluntário. Mas recebeu também o convite para ir para o Brasil, fazer aquela escola de formação que o outro fez. Fomos tirar o registro criminal dele, está sujo. Ele pagou toda a pena, cumpriu tudo o que tinha que cumprir, mas quando vamos tirar o registro criminal, está sujo. Por que que está sujo? Porque eu não entendo bem desse negócio, viu? Desculpa. Mas tem lá uma multa processual que ele nem sabia que existia. Essa multa processual ele nem sabia que existia. E quando a gente foi procurar saber, para ele ficar limpo, tem que pagar mais de 72 mil escudos. Essa multinha, 72 mil escudos. É um bocadinho complicado isso. Então, como que nós podemos fazer? Porque os rapazes já cumprem a pena, passam todo o tempo preso, e quando sai, para limpar o nome, ainda tem que pagar? Como que nós poderíamos fazer? Eu não entendo bem isso. Mas se ele já pagou a pena, por que que tem que pagar uma multa? Ou
pena, multa de processo, né? Os custos do processo. Então, aquele primeiro, na época, nós conseguimos pagar, foi 21 mil. Com amigos, o primeiro que foi para o Brasil, pagamos 21 mil de multa para limpar o nome do menino. Mas esse é 72. Então, como que nós podemos fazer a justiça, os ministérios, para que essas coisas não aconteçam? Porque isso atrapalha no processo de reinserção social. Ele poderia já ter feito cursos no Brasil, agora também foi convidado para fazer esse Moçambique, porque é um bom rapaz, mas nós estamos aí emperrados nessa multa que ele tem. Então, como poderíamos melhorar esse aspecto? Eu não sei, eu espero que tenha pessoas capacitadas que possam nos ajudar. Muito obrigado pela escuta, pela paciência, pelo avanço do tempo, e Deus abençoe a todos. Muito obrigada, doutor Padre Ronaldo, e também aos 4 oradores que, tanto com as suas ricas comunicações, só acho que depois há um trabalho de grupo só para fazer uma recapitulação rápida. O doutor Manuel Faustino falou aqui, portanto, fatores indutores e facilitadores, e ele deixou aqui, portanto, além de ideias centrais sobre as substâncias psicoativas, a sua evolução ao longo da história, e também trouxe dados estatísticos sobre o uso das diversas drogas, desde o álcool a outras drogas ilícitas, e no fim realçou aqui que realmente a nossa sociedade facilita. Portanto, temos uma sociedade, um ambiente social muito favorável ao consumo, particularmente ao consumo do álcool, que é aceito, que é aceitável, e, portanto, falou também de alguns aspectos positivos, que, como a proibição de bebidas em vários locais, portanto, já é um aspecto bastante positivo, e graças também aos resultados da campanha de menos álcool, mais vida. Portanto, nesse aspecto, eu posso dizer também que realmente, felizmente hoje, por exemplo, próximas das escolas, já não vendem álcool. Eu estou aqui como moderadora, mas sou também mãe e assumo aqui como uma mãe codependente, porque tenho um filho que consome álcool e consome outras drogas. Portanto, só para poderem entender que realmente a sociedade é facilitadora, um dia o meu filho chegou em casa e me disse: hoje fui beber num bar perto da casa, estava lá uma senhora que vendia álcool perto da minha escola. E ele me disse uma frase que até hoje ainda ficou na cabeça. E ele disse: mamã, esta senhora me disse, se eu soubesse, eu nunca te venderia o álcool quando estavas no liceu. Portanto, isso traz também à tona o tal apelo do Jairzinho, que é a responsabilidade individual. Nós educamos, nós os pais fazemos tudo, mas também lá fora há pessoas também que têm que ter responsabilidade, as pessoas que estão a vender. Eu hoje faço... Pronto, o meu filho ainda está na negação, ainda não aceitou fazer o tratamento, mas eu faço o que posso. Por exemplo, na minha comunidade já ninguém lhe vende o álcool. Pronto, é tarde, mas já não vendem, porque já conhecem. Eu faço trabalho no terreno, mas só para perceberem que realmente, felizmente, chegou tarde, mas mais vale tarde do que nunca. Eu acho que hoje, pelo menos, há fiscalização e perto das escolas, e graças aos trabalhos que já foram feitos, não vendem, ou pelo menos vendem menos, e há pessoas a fiscalizarem para não venderem o álcool. E sabemos que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. E hoje nós vemos, portanto, os distúrbios psiquiátricos diferentes, porque as pessoas vão reformulando, vão sintetizando as drogas, ficam cada vez mais perigosas. Portanto, eu queria aqui realçar este aspecto de termos uma sociedade favorável e
fortalecermos essa tal responsabilidade social. Ouvimos o segundo tema da doutora Lissa Teixeira, que colocou tônica na prevenção e nos 4 níveis de prevenção, e falou aqui e deixou claro que precisamos reforçar os fatores de proteção e diminuir os riscos. E adolescentes e os pré é o grande grupo-alvo, disse a doutora Lissa, e dá para entender que a prevenção primária tem que ser reforçada. A prevenção precoce, portanto, temos que chegar antes de acontecer. E temos o terceiro tema, que foi aqui da doutora Cristina. Ela falou aqui, quando estamos a falar de drogas, estamos a falar de nós, e é muito importante basearmos em evidências e em fontes verificáveis. E falou do elevado impacto negativo portanto, das drogas nas nossas vidas, das substâncias psicoativas, como é que alteram o cérebro. E também é muito importante saber que a dependência química é uma doença. Isso ajuda-nos também a entender os dependentes químicos e a saber lidar com os dependentes químicos. E falou também das consequências do uso de cannabis, que é uma droga também ilícita, mas que é das mais usadas aqui, e há essa corrente de que cannabis é só para relaxar e não faz mal. Portanto, é um outro aspecto que precisamos debater, e porque há correntes também que defendem a sua legalização, mesmo aqui em Cabo Verde. E temos o quarto tema do padre Ronaldo, da sua mais de 30, se não estou em erro, mais de 30 anos, não é, padre Ronaldo? Vem abraçando a causa de amar os outros e ajudar particularmente os jovens a encontrarem o rumo de uma vida plena. Falou da sua experiência, da reinserção, e tocou muito um aspecto que é a família, e disse que o grande desafio é prepararmos a família, a recuperação da família, para receber o familiar. E aqui não só, portanto, os centros terapêuticos, mas também o próprio Estado deve ter aqui um papel muito interventivo, muito forte nessa de preparação das famílias. E este debate, esta reflexão está dentro de um contexto de crise, mais do que nunca, portanto, o olhar para as famílias deve ser reforçado. A mudança da família é fundamental e é muito importante neste processo, disse o padre Ronaldo. E falou também dos aspectos e das metodologias da Fazenda da Esperança, que tem suporte no trabalho, que é muito importante, para além da convivência e da vida espiritual. Portanto, são estes aspectos. Eu passo a palavra à senhora que está a conduzir. Okay. Muito obrigada. Olá, já em seguida teremos o nosso coffee break, para todos descansarem um pouquinho, comerem qualquer coisinha, mas antes de mais queria agradecer aos oradores e os moderadores deste painel. Já podem voltar aos vossos lugares. Muito obrigada. Desculpa, antes de irmos para o coffee break, vou apresentar só os nomes do pessoal que vão fazer parte dos grupos de trabalho, que serão em seguida depois apresentados. Antes de mais, vou chamar o pessoal facilitadora, que vão reencaminhar cada um dos grupos. Vão ser 4 grupos que vão reencaminhar cada um dos grupos para as devidas salas onde vão fazer o projeto. Vou chamar a facilitadora Carla Gomes. Por favor, venha aqui em frente. Só para dizer que esse grupo vai ficar aqui na sala de conferência. Qualquer dúvida, podem falar com a Carla. Vou chamar pelos nomes. Eleonora Souza, Clementina Silva, Luís Pinto, Filomena Amador, Maria Aleluia Andrade, José dos Reis, Arlindo Carvalho, Marisa Carvalho, Angelino Coelho, Arnaldo Ramos, Ivandro Nogueira, Maria Andrade, Dr. Eduardo Duque, Reverendo Fernando Souza. Obrigada.
Agora chamarei a facilitadora Leila Semedo, por favor. Ok. A Leila Semedo vai reencaminhar depois do coffee break. Vocês acompanham ela até a sala de reunião do Ministério da Saúde. O pessoal que vai participar com ela serão António Afonso, Ana Moreno, Mónica Silva, Helder Lopes, Amélia Semedo, Lídia Lima, José Pereira, Jacinto Santos, Paulo Rocha e Dr. Jairzinho. Para avisar que esses 2 grupos vão participar no projeto com o tema do primeiro painel. No terceiro grupo, chamarei a facilitadora Elsa Rodrigues, por favor. Para avisar aos que vão participar desse grupo, é o grupo 3, ela vai direcionar a todos até a sala de reunião do Ministério da Educação. Portanto, Mauro Mate, Vera Afonso, José Bento, Edna Tavares, Solange Ramos, Alcídia Almada, Mário Silva, João Pereira, Arnaldo Lopes, Artur Correia, Helena Mendonça, Jamira Duarte, Pastor Manuel Faustino, não, Doutor Manuel Faustino, desculpa, peço desculpa, Doutora Ana Teixeira. Então, assim, obrigada. O último facilitador será do grupo 4, Carlos Varela, por favor, aqui à frente. Carlos Varela vão acompanhar vocês até a sala de reunião da sala da presidência. O pessoal que vai participar do grupo será Amélia Mate, José Cabral, Denise Fernandes, Martinho Ramos, Gabriel Gonçalves, Cátia Gonçalves, Vanusa Ribeiro, Jorge Garcia, Helena Tavares, Bruno Santos, Fernanda Marques, Doutora Ana Cristina Andrade, Padre Bernardo Lima. Não foi citado? Acho que não foram citados. Não assinaram no início o documento? Não havia lista de presença? Ok, de qualquer forma, os que não foram citados podem ficar aqui na sala de conferência e participam no primeiro grupo. Pedimos desculpa, é que fizemos a lista conforme os nomes das pessoas que disseram logo no início. Então, agora já podemos ir para o coffee break, será aqui em baixo.